Ela não sabia que aquela noite mudaria tudo. Era quase meia-noite quando a porta bateu. Forte, com uma frieza que ela nunca vai esquecer enquanto viver. O marido estava de pé no corredor, com a expressão fechada, os olhos vazios, e apontou para a rua com um gesto curto, como quem dispensa um estranho. O bebê ainda estava nos braços dela, adormecido, com o rostinho encostado no ombro dela, sem saber de nada. E então ele disse a frase: curta, seca, definitiva. Sai da minha casa. Você e esse filho não são minha responsabilidade. Ela ficou parada por 3 segundos. Só 3. E então saiu. Sem saber para onde ir. Sem dinheiro no bolso. Com um recém-nascido de 40 dias, uma bolsa de pano com 2 fraldas e a roupa do corpo. Era inverno. E ela estava descalça. Desceu a escada do prédio ouvindo a porta fechar atrás dela com um som que ecoou dentro do peito como um ponto final numa frase que ela não tinha terminado de escrever. O nome dela é Simara. E essa história começa 3 anos antes, quando ela conheceu um homem que parecia ser exatamente o que ela tinha pedido em oração. Atencioso, estável, falava de Deus com frequência, conhecia versículos, ia à igreja nos domingos. Casaram rápido demais, ela diria isso mais tarde, com a voz serena de quem já foi curado de uma ferida funda e aprendeu a olhar para o passado sem se perder nele. A gravidez veio de surpresa. Para ela, foi uma bênção imediata, daquelas que a gente sente no estômago antes mesmo de processar na cabeça. Para ele, foi um problema. E quando o bebê nasceu, algo naquele homem virou de vez. A ternura que existia, mesmo que pequena, desapareceu. O silêncio tomou o lugar das conversas. A raiva tomou o lugar do silêncio. E então veio aquela porta batendo no meio da noite. Simara caminhou por 40 minutos com o bebê no colo. Tentou a casa da mãe. A mãe não abriu a porta. Bateu na vizinha do andar de baixo. A vizinha entreabriu, olhou e disse que não podia se envolver. Ela caminhou mais um pouco sem rumo, até que as pernas pararam sozinhas num banco de praça. Ela sentou, cobriu o bebê com a própria blusa e ficou olhando para o céu por um tempo que ela não sabe dizer quanto foi. Foi aí que ela orou. Não foi uma oração bonita. Não teve palavras elegantes nem estrutura de culto. Foi um choro que virou fala, que virou grito baixo, que virou desespero puro sendo despejado para cima. Ela disse em voz alta, ali naquela praça escura e fria: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não tenho para onde ir. Mas eu sei que você me vê aqui. Se você é real, me prova agora. Por favor. 10 minutos depois, um carro parou na frente do banco onde ela estava sentada. Era uma senhora de cabelos brancos que ela nunca tinha visto na vida. A mulher desceu devagar, olhou para ela com uma calma que parecia estranha demais para aquela hora da noite, e disse uma coisa que Simara nunca esqueceu: eu estava indo para casa quando algo me fez dar a volta no quarteirão. 3 vezes. Eu não sei porquê. Até que eu te vi sentada aqui. A senhora se chamava Dona Irene. Tinha um quarto vago em casa. E naquela noite, sem pedir nada em troca, sem fazer perguntas demais, ela levou Simara e o bebê para dentro de casa, esquentou comida, preparou cama limpa e aqueceu água para um banho. E no dia seguinte, ligou para uma amiga assistente social que ajudou Simara a encontrar um abrigo com suporte jurídico especializado em mulheres em situação de vulnerabilidade. Em menos de 90 dias, Simara tinha a guarda do filho garantida na justiça. Tinha começado um curso profissionalizante gratuito numa instituição que ela nunca tinha ouvido falar antes. E estava se mudando para uma casa alugada com o apoio de uma organização cristã que, segundo a própria coordenadora, nunca tinha atendido ninguém do bairro dela antes daquele mês. Ela diz que não acredita em coincidência. Ela diz que Deus escolheu o nome daquela mulher com cuidado, Irene, que significa paz, e a enviou exatamente 10 minutos depois de uma oração desesperada numa praça às 2 da manhã. Simara hoje tem 31 anos. O filho se chama Elias.
E ela conta essa história toda vez que pode, não para aparecer, mas porque ela tem certeza de que existe alguém ouvindo isso agora que está num banco de praça, no sentido mais real ou mais figurado da palavra. Sozinho, descalço por dentro, sem saber para onde ir, pedindo uma prova. Eu precisei contar essa história porque eu acredito que milagre não é só o impossível acontecendo de forma espetacular. Às vezes o milagre é uma senhora dando a volta no quarteirão 3 vezes sem saber porquê, e parando exatamente no lugar certo, na hora certa, diante de uma mulher que acabou de pedir uma prova a Deus. Se essa história tocou você de alguma forma, escreve aqui nos comentários uma palavra só: Irene. Só isso. É a nossa forma de dizer que a gente acredita que Deus ainda usa pessoas para responder orações. Se você conhece alguém que está passando por uma noite parecida com a de Simara, compartilha esse vídeo agora. Pode ser exatamente o que essa pessoa está precisando ouvir hoje. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem uma história como essa, de gente real, de dor real e de um Deus que não abandona. Até o próximo.